Olá, esse é mais um vídeo de pedido de socorro que eu deixo no YouTube e nas redes sociais. E já temos algumas perguntas aqui. Alguma dúvida, Teresa? Igor. Que história é essa que você resolveu se tornar padre? Isso é verdade? Ah, sim. Caso o Brasil se torne comunista e radical contra as drogas, eu serei padre. Mas serei padre, mas serei padre católico romano, não ortodoxo. Mas você procurou alguma escola de padres? Alguma catequese? Ah, sim, sim. Eu não estou registrado, mas eu procurei sim. Eu tenho um primo que é padre, o padre Daniel Caetalo. Eu conversei com o Daniel e depois fui na matriz, na igreja matriz aqui de São Vicente. Lá na igreja matriz, me instruíram a ir lá no Morro da Nova Sintra. Ali tem um seminário de padres, em Santos. Só que o seminário estava fechado, por causa da onda do Covid-19. Estou conversando com os catequistas aqui nas redes sociais. Já é quase tudo certo. Mais alguma dúvida? Ah, agora a Poliana vai deixar algumas informações sobre o pedido de socorro. Olá, Poliana, tudo bem? Tudo bem sim. Igor. Esta é a lista de aparelhos instalados no corpo do Igor, que está no vídeo de pedido de socorro nas redes sociais, e que ele próprio distribuiu pelas ruas. Onde a reclamação principal é de terem instalado um chat com voz nos ouvidos dele. O Igor não pôde falar pessoalmente sobre a lista neste vídeo, porque o atrapalham quando está gravando. Por isso, eu, Poliana, vou passar para vocês a lista. Número 1. No ano 2000. Foi induzido a usar drogas. Número 2. O Igor era Allan Kardec, lia Eliphas Levi, e estava frequentando uma escola Wicca. E na época que estrearam nos cinemas o filme O Senhor dos Anéis, o induziram a magia de vampiros. Satanismo. Se o Igor não virasse satanista, teriam brigado a favor dele. Número 3. Agulhas nos dois joelhos que dão choque. E que possuem a dor semelhante a queimaduras de bituca de cigarro. Número 4. Agulhas nos calcanhares que dão choque. E que também possuem a dor semelhante a queimaduras de cigarro. Número 5. Agulhas nos rins. Número 6. Chat com voz. E agulhas que dão choque nos ouvidos. Número 7. Chat com voz na garganta. Incomodam o Igor mudando a sua voz. Número 8. Microcâmeras nos olhos. Eles podem ver tudo que o Igor vê. Ou emitir imagem para que o Igor veja qualquer coisa. Diz o Igor que dá para notar a diferença da imagem real para a imagem que eles enviam. Nos olhos também há agulhas que dão choque. Número 9. Uma agulha e um chat com voz. No coração. Número 10. No reto. Número 11. Uma agulha na cabeça do pênis. E uma nas bolas do saco. Eu tenho agulhas nos joelhos que dão choque e que dói igual bituca de cigarro. Eu tenho agulhas nos calcanhares também, nas juntas, que também queima, igual bituca de cigarro. Eu tenho agulha no coração. No coração tem uma agulha e um microfone também. Acho que eles fazem orações. Tenho uma agulha no pênis também. Eu tenho aparelhos no corpo inteiro. Tenho não só um microfone nas minhas orelhas, mas tem agulhas também
as agulhas também queimam e às vezes sai pus. Eu tenho aparelhos nos olhos também que machucam os olhos quando eu estou lendo. Minha vida é insuportável. Oi. Tem uma carta rolando na internet, que fui eu mesmo que escrevi, sobre um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Eu postei na internet para milhares de pessoas e eu distribuo na rua também, nas ruas. A carta é essa aqui. Nessa carta aqui diz que em 1998, quando eu estava no primeiro colegial, eu conheci a irmã do Champion, do Charlie Brown Jr. E aí o pessoal da minha vizinhança aqui ficou... Eles tiveram a ideia de comprar um microfone miniatura no Paraguai e um microfone de escuta e um microfone de fala. E eles colocaram o microfone na minha orelha e na minha garganta para tentar descobrir onde o Charlie Brown Jr. se encontrava. Então, só que eu quero dizer o seguinte, as fontes disso aqui estão meio erradas. Depois, diz aqui que tem o Pelé envolvido com isso também. Pode estar certo, mas também errado, porque eles colocam... Na verdade, quando eu tinha uns 7 ou 8 anos de idade, teve uma excursão aqui da minha rua para o Paraguai. E eles, na excursão, eles compraram esses aparelhos e colocaram em mim. Primeiro eles colocaram no meu pai. Meu pai já é falecido. E eles colocaram em mim também. Por que eles fizeram isso? Dizem, o pessoal do microfone diz que houve antes uma excursão para Santa Catarina, numa praia lá, acho que foi em Joinville, não sei, ou foi em Florianópolis mesmo. No ano de 2006, eu percebi que tinha uma coisa estranha acontecendo à minha volta. Eu ia usar a Lan House na prefeitura de São Vicente. Eu percebi que tinham pessoas que me seguiam quando eu estava no caminho de volta para casa. Eu comecei a achar estranho, comecei a achar estranho. Pensei, pô, será que eles pensam que eu sou terrorista? Aí eu fui para a igreja dos Mormons. Eu pensei na hora. Eu vou ir para a igreja dos Mormons, porque ali tem bastante americano, né? A primeira coisa que eu pensei foi essa. Quando eu cheguei, no dia seguinte, à tarde, em 2006 isso, não lembro o dia. Quando eu chego na igreja, tacaram fogo na igreja. Será que isso está envolvido com terrorismo? E na carta aqui que eu distribuí nas ruas, eu vou mudar agora um pouco a carta, tem uma letrinha árabe aqui em cima. Eu não sei se isso é envolvido com terrorismo, com o Talibã. Eu coloquei a letra árabe só para chamar a atenção, né? Porque tem pessoa que não gosta de ler. Aí a pessoa vê a letrinha árabe e se esforça um pouco para ler tudo. Já começa com a história do Charlie Brown Jr., que já é uma fraude, que esse microfone existe em mim já desde criança, desde os 7, 8 anos de idade. O que mais eu ia falar? No ano de 2006,
Tudo começou em 2006, né? Eu sou desenhista. Eu não trabalho com desenho, mas eu sou bom em desenho. Eu estava desenhando mangá. Mangá, para quem não sabe, é desenho japonês. Eu desenhando mangá. Veio na minha cabeça, eu tinha o nariz achatado assim. Meu nariz era mais grosso, tipo da Elba Ramalho. Veio na minha cabeça o desenho japonês, que quem usa cocaína fica com o nariz fino. Aí eu fiquei com aquilo. Na época eu não sabia que tinha um microfone na minha orelha. Não sabia disso. Vou sair amanhã de manhã ou amanhã à tarde e vou olhar para as pessoas, para ver se as pessoas têm o nariz fino também. Saí no dia seguinte. Aí eu fiquei, entendi. Aí eu fiquei pensando, será que todo mundo usou cocaína? Eu olhei para as velhinhas também, as velhinhas com o nariz fino. Eu fiquei, entendi. Todo mundo era uma italiana. Aí eu comecei a comprar substâncias. Na época eu comecei a... Eu leio muito livro de maçonaria. Eu comecei a pagar sapo, que era maçom, e pedi dinheiro. Pedi dinheiro para minha mãe para pagar uma mensalidade na maçonaria. Só que eu não estava pagando a mensalidade na maçonaria, eu estava comprando cocaína. Para ver se o nariz fica fino. Então eles me induziram a comprar me induziram a usar cocaína. Eu já tinha usado cocaína antes, mas não tinha usado tantas vezes, né? Eles me induziram a usar cocaína e eu usava e o meu nariz não ficava fino. Foi estranho, por que não fica fino? Aí eles falaram, bom, se você queimar o nariz por dentro com um cabo de garfo ou com um cabo de colher, o nariz fica fino. É? É. Aí eu peguei, segui a instrução. Taquei fogo dentro do nariz, peguei o cabo de garfo e taquei lá dentro. Só que o microfone me induziu a... O microfone me induziu a exagerar muito. Eu taquei o garfo e coloquei uma pilha pequena. Aqui, ó. Dá pra ver esses dois vergão aqui. Ficou igual um gavião, né? Só que tem um problema. Eles tinham medo de mim porque eu me chamo Igor, achando que o mundo internacional vai proteger. E a gente aqui é gaúcho. Agora que eu tenho esse nariz aqui meio de turco, eles falam que eu sou turco, que não vão me ajudar, que eu sou terrorista. Eu tenho mais informações sobre esta história do nariz de batata do Igor. Não apenas o Igor, mas a mãe dele e o seu irmão mais velho possuíam nariz de batata também. O Igor foi enganado achando que a fórmula de deixar o nariz fino era a cocaína. O Igor chamou os dois morrendo de vergonha, e disse para eles que eles também tinham esse problema. E apenas com cocaína o nariz ficava fino. Diz o Igor, que esse foi o momento mais vergonhoso da vida dele. Mas, mesmo assim ele teve que avisá-los.
Diz o Igor que achou que o planeta todo era máfia italiana. Menos ele, seu irmão mais velho e sua mãe. O Igor algumas vezes chorou escondido. Se o Igor, que já havia usado maconha e cocaína, morreu de vergonha e chorou, imagine a mãe e o irmão, que nunca usaram drogas. O chat com voz já se fazia presente e o induziu a queimar a narina, que foi queimada até a nuca por culpa do microfone. Um ano depois de usar tanta cocaína, o Igor descobre que a fórmula estava errada. Pois não era com cocaína que o nariz ficava fino, e sim com cola. Só que com uma lata inteira de cola de sapateiro o nariz não ficou. Então o microfone instruiu: Super Bonder. Ele começou a inalar Super Bonder escondido de sua mãe, até que um dia ela descobriu. O Igor morreu de preocupação achando que a velhinha iria inalar Super Bonder escondida. E suspeita que a velhinha o fez, pois ela envelheceu uns 20 anos. Depois disso tudo, eles descobriram a fórmula certa. Detalhe: apenas o Igor usou cocaína, pois a mãe e o irmão viram que a cocaína não deixou o nariz do Igor fino. O mais estressante nisso tudo foi os vizinhos ficarem falando em voz alta: batata, 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 dando risadinha diabólica. E quando o Igor andava pela rua, apareciam pessoas e diziam: batata, batata. No curso de manutenção de computadores que o Igor fazia, haviam duas funcionárias que se pareciam com as atrizes Cleo Pires e Tata Werneck. Elas também falavam batata, ou skinhead. Essas pessoas faziam isso para que a gente tacasse Super Bonder no pulmão. Eu tenho mais informações que podem ajudar nesta investigação. O Igor tem o pênis enorme. No ano de 2004, ele fez sexo com a ex-namorada dele no quintal de sua casa, e a vizinhança toda escutou o barulho, que diga-se por passagem, um barulho escandaloso. Ele não gostava dessa namorada e terminou o namoro com ela. A vizinhança começou a implicar um pouco com ele, o chamando de skinhead. E implicavam também porque a quadrilha do chat com voz o fazia sentir vergonha quando passava pela sua rua. Logo depois ele ficou doente com problema no joelho esquerdo, uma doença chamada de líquido no joelho, ou água no joelho, e não saiu mais aos fins de semana. No ano de 2005, ele frequentava diariamente a lan house pública da Prefeitura Municipal de São Vicente. Nessa época, a quadrilha do chat com voz o induziu a comprar um livro de maçonaria e mentir dizendo que era um maçom do templo, com a ideia de aprender sobre o assunto. Enquanto o trouxa do Igor lia o livro. Detalhe: ele não sabia ainda que havia o chat com voz. Nesta época, ele resolveu procurar uma nova namorada, pegou uma lista de telefones de amigos de escola, e escolheu uma delas. Eles começaram a namorar por telefone. Combinaram de se encontrar no calçadão da praia do Gonzaguinha de São Vicente, porém, ela não foi ao encontro, mas eles continuaram o namorico por telefone. No dia 27 de 2 de 2005, a paquera continua, e ao se despedir dela ele diz: "Eu te amo." Em seguida ele desliga o telefone, anda até a porta da sala. Olha para o céu totalmente apaixonado, e por coincidência, vê uma estrela cadente. Ao ver a estrela cadente, Igor deseja se casar com ela. Algumas semanas antes de ver a estrela cadente, alguns moradores do bairro implicavam com ele, o chamando de skinhead. Ele, precisando muito ir se encontrar a sua nova namorada, teve a ideia de gritar bem alto o nome de Alá, o deus dos árabes, com a ideia de fazer as pessoas pararem de o chamar de skinhead. A ideia funcionou por um mês mais ou menos. Pararam de mexer com ele, porém, depois voltaram a mexer um pouco mais pesado, imitando agentes secretos americanos.
Relacionado a uma história policial, isso parece uma história fútil. Porém, ele já havia visto duas estrelas cadentes. Uma em 2001, quando trabalhava na área industrial de Cubatão, e outra no dia 7/2 de 2005. A quadrilha do chat com voz resolveu roubar as estrelas cadentes do Igor. E quando ele desejou se casar com sua namorada, a quadrilha encontrou a fórmula de capturar as estrelas cadentes, ou uma delas. Magia negra. Ah, eu vou pedir socorro para a polícia? Como eu posso explicar? Primeiro eles me induziram a fazer coisa árabe. Eu fazia umas brincadeiras árabes. Eu não sou árabe. Minha família é gaúcha. Meu pai é gaúcho e minha mãe é catarinense. E eu peço socorro para a polícia e o microfone diz que o Estênio Garcia liga para a polícia e fala que eu sou maconheiro, para eles não me escutarem. Aí eu, vou ligar para a Polícia Federal. Eu ligo para a Polícia Federal e falo a mesma coisa. O Estênio Garcia ligou para a Polícia Federal. Ele fala para não te atenderem porque você é maconheiro. Aí veio uma ideia de jirico na minha cabeça. Eu comecei a falar que era skinhead. De repente a polícia me atende, né? Tem medo do mundo internacional. Aí eu comecei a falar no telefone. Ô! Alô? Eu sou skinhead. Eu moro em São Vicente, assim, né? E comecei a... E expliquei o pedido de socorro. Também não aconteceu nada, não aconteceu efeito nenhum. Expliquei que colocaram o microfone na minha orelha, eles não deram ouvido. Eu vou na delegacia aqui de São Vicente e também não acontece nada. E não sou só eu que estou nessa situação, não. Eles lá tiveram uma briga interna entre eles, uns a meu favor e outros contra, e tem gente em cativeiro. Aqui no bairro do Cachapô tem pessoas em cativeiro aqui. Eles substituem as pessoas e colocam sósia no lugar. E artista de TV deve ter um ou outro ator de TV, que eu já vi vários sósias de ator. Eu não sei se é realmente um ator de TV ou se é um sósia, uma pessoa parecida. Eu desconfio que até familiares meus são sósia. Quem é? Bom, foi essa informação que eu tive no microfone, né? Que no microfone tem pessoas a meu favor e pessoas contra. Tanto que eles me deixam solto, até pedindo socorro, que eu acho que eles querem que façam uma reportagem para a Europa ou para os Estados Unidos. Tô aqui, eu estou pedindo socorro, mas não tá tudo bem.
Eu vou deixar umas fotos minhas aqui no vídeo, para de repente ter algum conhecido que não lembra de mim. Ele vê as fotos e diz, ah, eu estudei com ele, eu lembro. Ah, vou mostrar minha tatuagem também. De repente vocês me veem na rua e não... Desconfiem que não seja... Desconfiem que não seja eu. Ó, tem essa tatuagem aqui do dragão chinês. Dragão oriental. Eu acho que essa tatuagem foi induzida também. Eu gosto, eu sou budista, hoje em dia. Mas eu acho que essa tatuagem, na época que eu fiz, foi em 2001. Eu estava trabalhando lá na área da Cosipa, na Copebras. 2000 eu tive a ideia de tatuar. Primeiro as mulheres... Uma conhecida minha disse que acha bonito homem com tatuagem na costela. E eu queria tatuar dragão medieval, a todo custo. Queria aqueles dragão da Europa. E na hora eu fui no tatuador, só tinha tatuagem em preto e branco. A única tatuagem que estava colorida era o dragão chinês. Eu acho que eu fui induzido na hora. Pode ter sido o microfone também que induziu na hora. Ah, o dragão chinês. Só que, cara, eu adoro essa tatuagem. Mas essa tatuagem aqui não fui eu que escolhi. Essa tatuagem foi induzida. Quando eu fiz 18 anos, no ano 2000, eu comecei a fumar maconha. Eu estava fazendo teatro na época. Agora eu não sei se foi o microfone que me induziu ou se fui eu mesmo, porque a juventude na época estava usando drogas, né? Foi na época dos anos 90 tinham barateado a cocaína e a juventude estava usando. Agora eu não sei. Quando eu falo que foi o microfone que me induziu, eles me torturam. Bom, então a explicação cabível é a seguinte. Eles devem ter feito algum ruído no microfone e meu cérebro captou. Vamos supor. Nem que seja um assovio, por exemplo. Um assovio. Vamos supor que ele assoviou no microfone e eu peguei. Eles não conversavam comigo antigamente. Vamos supor que ele deu um assovio e meu cérebro captou. Foi bem baixinho, mas meu cérebro captou. Pode ter mudado a personalidade e eu comecei a fumar maconha. Pode ter sido isso. Comecei com 18 anos, aí foi até os 25. Quando eu deu 25 eu parei. Eu não tenho comunicação no Facebook. Uma que o microfone fala que eles copiam o Facebook de todos os meus amigos na internet, conhecido ou desconhecido.
Tá ali tá no meu Facebook, eles copiam. Isso que eles dizem, né? Não sei se é verdade. E eles falam que as mulheres são homens e os homens são mulheres. Não tem graça nenhuma conversar com uma mulher e achar que é um cara conversando num lugar, uma outra pessoa. E eles não me deixam se masturbar também direito. Eu tento ver em voz na minha orelha. Eu acho que eles pensam que dá sorte. Às vezes eu puxo conversa com uma pessoa ou outra na internet, mas começa a conversa e depois acaba. 2 dias depois não tem mais assunto. A pessoa para de falar comigo e não tem conversa. O bom é que eu fico estudando na internet, né? Mas estudar, eu sempre estudei. Só que eu estudo bem devagar também, porque eles não gostam que eu estude muito, não. Então eu pego um assunto e vou estudando e vou... Não precisa colocar isso. Lembrando que, o nome do canal O Punho de Einstein 2019 não está relacionado com o vírus Covid-19. Na verdade, no final do ano de 2018. Ele resolveu fazer novos vídeos para 2019 mudando o nome do canal de O Punho de Einstein para O Punho de Einstein 2019. E meses mais tarde coincidiu de surgir essa pandemia. Mudando um pouco de assunto. Ele virou homossexual assumido. Antes de resolver se tornar padre no ano de 2021. E a história é a seguinte. O banheiro e o quintal de sua casa estavam em reforma. E os pedreiros começaram a chamar o Igor de pau no cu. A briga que os pedreiros estavam comprando era muito pesada, com inúmeros xingamentos. E o Igor ficou muito assustado, achando que os pedreiros eram assassinos contratados para matá-lo, a mando dos atores de televisão. Não apenas os pedreiros. Mas a vizinhança em volta da casa dele também, pau no cu, pau no cu, pau no cu. O Igor não sabia o que estava acontecendo, até que um dia sua mãe o chamou para assistir a reportagem que falava sobre o Covid-19. Até que um dia, no meio de todos esses xingamentos, ele escutou um passarinho dizendo quase que sussurrando. Maconheiro, olha a doença, faça a sua parte. Nessa época, o Igor era da religião viking, mas conhecida como Azatru. Um druida. Os druidas vikings têm a obrigação de curar a população caso haja uma doença. E ele, totalmente envergonhado, teve a ideia de fingir ser um pai de santo de terreiro de Umbanda, dizendo que o cigarro de maconha era um fumo de feiticeiro de casa de Umbanda, para andar pelas ruas soltando fumaça nas pessoas. A ideia deu certo e a população passou a tratá-lo melhor. O chat com voz parou de torturá-lo. Voltou a ter alegria, felicidade. Igor se sentia tão feliz que dizia: acho que o mundo mudou. Isso é o início da era de Aquário. Surge a vacina que prometia ser a cura da doença. No dia que ele foi tomar a vacina, um rapaz pardo com jeito de surfista gritou dentro da policlínica: essa é a humanidade. Igor. E depois dessa vacina, o chat com voz voltou a torturá-lo. E a população voltou a mexer com ele. A esperança de escapar do cativeiro havia acabado, e ele virou homossexual por opção. Diz o Igor que se tornar homossexual dessa forma, é o mesmo que cometer o suicídio. No ano de 2021, ele resolve se tornar padre católico romano. Que história interessante! Um druida fingindo ser um pai de santo que depois do surgimento de uma vacina vira homossexual e depois vira padre. Detalhe, o Igor ainda não é padre católico romano. Isso está mais parecendo a história daquele santo russo, Rasputin.